É tecnologia, é ciência, é agricultura, é natureza. O Brasil é uma construção. É coletividade, é cidadania, é luta por direitos, é diversidade, é um projeto popular. Projeto Brasil Popular. O povo constrói. Olá, saudar todas as pessoas que estão ligadas aqui na programação da TV Brasil 247 e do Brasil de Fato. Eu sou Tereza Maia e a gente está em mais uma edição do nosso programa Brasil Popular. A nossa ideia aqui, como vocês já conhecem, é que a gente possa debater os desafios que afetam a vida do povo brasileiro, compreender mais profundamente sobre as raízes desses desafios, sobre os impactos que eles têm na nossa vida, mas também pensar os caminhos para a superação e os caminhos coletivos que a gente pode construir nesse sentido. O tema de hoje é um desafio para a esquerda, para os movimentos populares, para o povo brasileiro, que é o tema da segurança pública, é um tema que tem surgido, né, em pesquisas e no nosso cotidiano como uma das principais preocupações do povo brasileiro. E para debater esse tema com a gente hoje, a gente está recebendo o professor Gabriel Feltran. O Gabriel é um dos principais pesquisadores brasileiros sobre violência urbana, periferias, crime organizado, pesquisa isso há mais de 20 anos, e atualmente ele é diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e professor da Sciences Po. O Gabriel também, acho que fala PO, né? Não sei, Gabriel, depois você pode me corrigir aí. É autor de obras fundamentais, como Irmãos, na verdade, a Cidade Amaranhada, que inspira, né, essa obra do Irmãos, Uma História do PCC. E muito obrigada, Gabriel, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui debater com a gente. A gente estava falando aqui antes no estúdio que você é uma referência para a gente, para pensar esse problema e também para a gente construir os caminhos que a gente quer para, né, seguir avançando e não presos à forma como a política de segurança é pensada hoje. Maravilha. Tereza, muito obrigado, viu, pelo convite. Prazer estar com vocês. Acho que é um tema central nos últimos 30, 40 anos no Brasil. As coisas têm, no processo de democratização, né, a gente vê praticamente todas as áreas de política pública melhorando. A educação melhora, a saúde melhora, a cobertura de serviços melhora, os indicadores, em geral, de infraestrutura, todos melhoram. O que piora no Brasil é a segurança pública, né, no período de democracia formal. E eu acho que o nosso modelo de segurança pública é parte do problema, né, da segurança, e não uma parte da solução. Então, se torna mais recentemente, né, uma grande pauta nacional. Para essas eleições de outubro, me parece que é a pauta central, e é muito importante a gente conversar sobre esse universo, né, da segurança pública no Brasil. Então, obrigado pelo convite. A gente agradece muito, Gabriel, e é interessante, posso te chamar de Gabriel? Claro, lógico. A gente trazer, você traz esse tema porque a professora Vera Malaguti veio aqui em outra edição nossa e ela diz, Tereza, o neoliberalismo tem essa ideia da eficiência, mas a segurança pública, por exemplo, é uma política zero eficiente para o sentido de garantir segurança pública. Então, acho, né, que dialoga aí com essa reflexão que você trouxe, que essa sensação de que as outras políticas públicas vêm melhorando, vêm alcançando objetivos compartilhados para a melhoria da vida do povo, e a segurança pública parece que vem no sentido contrário. E eu queria começar por aí, inclusive, como você pesquisa isso há mais de 20 anos, nesse período, o que mudou na dinâmica da violência e no modelo de política de segurança pública no Brasil? A dinâmica da violência, ela muda completamente, né, nos últimos 40 anos no Brasil. Você tinha o que eu chamo de delinquência há 40 anos atrás. No período de democratização, o que a gente tinha no Brasil era uma delinquência, ou seja,
indivíduos ou grupos que estão, em geral, muito vulneráveis socialmente, bem às margens, né, dos bairros populares e que estão cometendo desvios de conduta frente à lei, né? Então, em conflito com a lei no plano local. Isso acontece no mundo todo, no Brasil também acontecia de uma forma marginal, né? Pouca criminalidade, pouco armamento, poucos mercados ilegais, muito locais, né? Esse era o nosso cenário até os anos 80. E um tipo de repressão a essa delinquência que, embora fosse ilegal, era eficiente, né? Então, o que eu estou falando? Falando dos justiceiros, dos pés de pato, dos esquadrões da morte, dos atores armados ligados à polícia, informalmente, mas que faziam, digamos, o trabalho sujo nos bairros, né? Em cada bairro popular, se a gente fizer a história do bairro no Brasil, em cada um desses bairros populares, as pessoas vão fazer referência a indivíduos ou grupos que faziam a segurança do bairro de maneira informal, mas muito vinculadas, né, de uma maneira informal e muito vinculada à polícia. A polícia não tinha a capacidade de chegar aos bairros e promover segurança pública, mas ela fazia esse tipo de segurança que era repressão da delinquência, né? Basicamente, expulsar, agredir ou mesmo matar, né, os delinquentes daqueles bairros, né? Embora isso não fosse o que devia ser feito e tenha consequências muito graves para o futuro, dava a sensação no momento em que de que de fato havia segurança, né? Pensar as casas em São Paulo, no Rio de Janeiro, até os anos 80, eram espaços abertos, né? Não Sim. tinha grade, não tinha câmera, não tinha muro alto, as A pessoas... gente sentava na calçada, pelo menos no Ceará, que eu sou de lá. No Ceará mais tarde, o problema vai crescer ainda muito mais tarde, né? Mas eu vivi em São Paulo a minha adolescência e também foi assim, né? Também foi vivendo no bairro, era um bairro misturado, tinha favelas do lado, tinha bairros mais de classe média do outro lado, e a gente se encontrava na rua, jogava bola no mesmo campinho, né? E essa convivência não era uma convivência de jeito nenhum ameaçada por armas, né? Até os anos 80. É nos anos 80 que essa grande transformação começa a acontecer, começa a se acumular a violência, e a partir dos anos 90, a gente vai encerrar essa era da delinquência e passar para uma era do crime organizado, certo? Ou seja, esses pequenos grupos que estavam ali, essa delinquência que estava fragmentada nos bairros e de caráter bem local, ela passa a se conectar e, sobretudo, a se conectar a mercados ilegais que estão em processo de globalização já, de internacionalização. Então, a chegada no Brasil do mercado da cocaína, que arrasta consigo o mercado do crack e que oferece renda para que essa delinquência se transforme, né, em facção, em organização criminal, essa virada, né, essa chegada do mercado da cocaína, que possibilita também a acumulação suficiente para ter armamento, né, ela reconfigura completamente a dinâmica do crime no Brasil, né? Então, você antes tinha uma delinquência, digamos, desorganizada, fragmentada, de caráter local, em seguida você conecta todas essas pequenas gangues, esses pequenos grupos, em torno, né, do guarda-chuva de facções criminais que passam a não apenas, né, fomentar a atividade criminal, né, como passam também a governar os territórios onde se instalam. Então, para dentro das favelas, para dentro das quebradas de onde elas emergem, mas antes ainda nas prisões, você vai ter governo, né? O crime é visto como governo, não como atividade criminal. Para fora desses espaços, aumentam, né, as taxas de criminalidade. E o problema, né, da criminalidade passa a tocar o conjunto da sociedade, que aí vai reagir de novo, né, não de uma maneira como deveria, mas a partir do recurso à segurança privada, ao invés de fortalecer a segurança pública. Professor, você trouxe agora no fim esse boom, vamos dizer assim,
né, do crime na forma de organização, que é o crime organizado. Mas tem, se eu compreendi bem ali lendo as suas produções, tem uma síntese que é que o governo produz o crime e o crime produz governo. Eu queria que você explicasse melhor para a gente como que essa relação se construiu, né? Como que você compreende essa... Não sei se dá para falar de retroalimentação, você fica à vontade Claro, para é justamente isso. precisar melhor. E como que essas políticas públicas que a gente tem até hoje colaboram para que isso se mantenha? Porque é uma síntese que, de cara, as pessoas podem ou concordar imediatamente ou discordar imediatamente, né? Então, queria que o senhor apresentasse ela para a gente, para que a gente possa compreender melhor. São vários mecanismos que produzem esse ciclo vicioso, né? Ao invés de produzir segurança pública, o nosso modelo atual de políticas, ele produz insegurança, né? Por quê? Porque ele é baseado em algumas ficções, né? Por exemplo, a ficção de que eu vou prender uma pessoa e vou isolar essa pessoa da criminalidade. Mas veja, as facções nasceram, cresceram, se reproduziram e não morreram, né? Ao contrário, se expandiram cada vez mais dentro das prisões. Então, quando eu coloco um menino dentro da prisão, eu estou botando esse menino sob o governo, né? Dessas organizações. Ao invés de produzir ressocialização, estou produzindo profissionalização desse indivíduo nos mercados ilegais, no mundo criminal, né? Isso vem acontecendo há 40 anos, né? Esse é o primeiro mecanismo que faz com que, ao invés da gente produzir segurança, a gente produza insegurança. Quando fizemos um documentário sobre o PCC, foi em 2022, numa das entrevistas, um dos antigos membros do PCC, ele é perguntado qual a principal força do PCC, de onde o PCC se nutre. E a resposta, não surpreendentemente, é do sistema penitenciário paulista. Foi esse sistema que permitiu que a gente se expandisse tanto, porque o sistema se expande e carrega junto, né, esse governo interno do PCC. Esse é um mecanismo. Outro mecanismo, né, se autonomiza cada vez mais as forças de segurança. Então, além de você fragmentar a resposta das forças de segurança, você não tem mais controle sobre ela. O policial coloca o governador, o secretário de segurança, e não o governador, né? Qualquer agente do executivo hoje, do legislativo, do judiciário, quando ele assume, ele percebe que o mundo, né, armado das polícias, dos militares, ele é tão forte que ele tem que ser aliado, ele não pode ser contra, ou seja, tem um poder muito forte aí, né, tem uma autonomização da ponta que permite não apenas que os policiais sejam candidatos e integrem partidos políticos e estejam, né, umbilicalmente ligados à expansão da extrema-direita no Brasil, mas permite que, como você não tem nenhum tipo de controle, como o Ministério Público não controla, que deveria ser o órgão de controle externo das polícias, permite também que todo tipo de ilegalidade seja cometido, né? Se o cara pode, inclusive, matar, é claro que ele pode ganhar dinheiro com o crime, é claro que ele pode usar a sua expertise, né, aprendida no serviço público para ganhar dinheiro na segurança privada, etc, etc. Então, esse é um outro mecanismo que faz com que se estimule, né, que os agentes da ordem, ao invés de se submeterem à lei e agirem dentro da Constituição, num quadro de uma política pública, eles se pensem, né, heróis participando de uma guerra moral para salvar o Brasil. E aí não importa evidência, não importa nenhum tipo de análise, de planejamento e de compreensão de que tipo de resultado está sendo gerado por essa política. O que importa é a acumulação, né? Ganhar dinheiro com o problema da segurança. Acumula dinheiro, mas também acumula poder, né, professor? Quando o senhor traz esse cenário que a polícia tem cada vez mais avançado com uma pauta da autonomia, né, de questionar os controles externos, a subordinação a outros poderes civis, acho que sobretudo a polícia militar, né, também é um caminho de acumular poder político, né, poder econômico, e acho que isso é bem interessante para a gente pensar os riscos que isso traz também quando a gente pensa a democracia, né? É ruim você ter um grupo que representa uma parcela tão pequena da população acumulando poder em tantas esferas do nosso sistema de poder. E aí, inclusive, dialogando com esse tema
dos projetos autoritários, né? O senhor lembrou, esse ano a gente tem eleições presidenciais, mas também eleições dos governos, que é um território em disputa ali pelo crime também, né? Eleições para o parlamento, onde a gente vê também crescendo a representação de policiais, de militares. Como que a segurança pública, em que momento, ou sempre foi assim, e a gente que não percebia, passou a ocupar um lugar tão central no discurso de direita, a se espalhar, né, com essa compreensão tão simplista ou imediatista das soluções na opinião pública? Tem um ponto de virada para isso, professor? Ou sempre foi assim e esse movimento de autoritarismo que se espalhou pelo mundo fortaleceu essa perspectiva? Não foi sempre assim, é muito pior hoje, eu diria. Né, tem de fato uma regressão, né, no tema da segurança. A gente se sente hoje muito mais inseguro do que a gente se sentia antes, e o universo da segurança hoje ele é muito mais politizado do que ele deveria ser e do que ele já foi, né, no mau sentido. Eu defendo a ideia de que a segurança pública é uma área de política pública e não uma guerra, né? E sendo uma área de política pública, deve ser pensada como outras áreas de política pública, a partir de indicadores, de evidências, a partir de resultados que se alcançam, a partir de otimização do uso de recursos, como todas as outras áreas de política pública que devem, ao fim das contas, garantir um direito à população, né? Não a parte da população, não a uma fração da população, mas ao conjunto da população. Isso seria uma política pública de caráter dentro de um regime democrático, né? A segurança pública, ela nunca se democratiza, ao contrário do que aconteceu na saúde, né, com o movimento sanitarista, com a construção do SUS, ao contrário do que aconteceu com a educação, com a universalização do acesso, né, ao contrário do que aconteceu em todas as áreas de infraestrutura, em que a gente consegue, né, eletricidade, vias, estradas, urbanização, etc., produzir muitos avanços, né, a gente, ao contrário do que aconteceu, mesmo na economia, né, com a estabilização da moeda, com a capacidade de interferir um pouco na desigualdade, com o aumento das capacidades, né, tanto de consumo quanto de crédito para o mundo popular. Ao contrário de todas essas áreas, a segurança pública ela nunca passa por nenhum processo de democratização e o modelo permanece o mesmo da ditadura militar, fazer a repressão nas margens. O problema é que o delinquente não existe mais, né? O que a gente tem hoje é o operador baixo de redes criminais muito organizadas, que são muito conectadas entre si. O problema de ponta muda completamente e a repressão continua lá na ponta. Quem entra em cadeia, quem entra em unidade de internação de adolescente, a gente sabe qual é o perfil de quem está preso, certo? De quem está criminalizado. É o pequeno operador, o operador baixo das redes criminais, né? Esse pequeno operador deve ser responsabilizado pela atividade criminal que ele faz, evidentemente, né? Ao contrário do que alguns outros movimentos defendem, né? Eu não acho isso, acho que se é para ter soberania estatal, é preciso ter responsabilização. Agora, entre responsabilização, né, que caminha para a socioeducação e o tipo de punição que é feita hoje, que caminha para a criminalização e entrada, de fato, inscrição, de fato, forte, né, desses indivíduos em redes criminais organizadas, tem uma diferença muito grande, né? Então, a nossa segurança, ela continua pensando como se a gente tivesse na época da ditadura, ela nunca se desmilitarizou, né? Muito pelo contrário, ela se torna progressivamente mais militar e o mundo militar progressivamente se expande para as polícias civis, para as guardas municipais, se expande mesmo na Polícia Federal, se expande enormemente, né, na PRF. A conexão entre esses mundos policiais, ela se faz de um jeito muito mais militarizado hoje e, sobretudo, muito pautado por uma ideologia política que vai ao contrário de tudo que eu estou dizendo aqui, né? Uma ideologia política que, ao invés de pensar a segurança como política pública, vai pensar a segurança como guerra, a guerra dos bons contra os maus, né? Dos amigos contra os inimigos, de nós contra eles.
né, do policial contra o vagabundo, e vai criando essas ficções, né, que vão prejudicar tanto os policiais quanto os indivíduos que são atacados por essa política, e que evidentemente vão se armar do outro lado. E o interessante, Tereza, é que vai surgir dessa, né, de um lado você tem a organização e a politização do mundo criminal, do outro lado você vai ver a politização e a tecnificação e cada vez a ideologização mais forte, né, do mundo policial também, né, como síntese. Então, diferente do crime, que não pode aparecer a público dizendo nós somos os caras que estamos trazendo a legitimidade do governo das favelas, os policiais podem fazer isso, né? Podem estufar o peito e dizer é isso mesmo, nós vamos matar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e tem feito isso, né? E usado essas mortes politicamente. Então, é muito grave o que está acontecendo na segurança, muito mais grave do que já aconteceu. Não é que tudo está igual, que as coisas não mudam, as coisas mudaram muito. O financiamento da segurança pública aumentou muito nas últimas décadas, de modo muito expressivo, né? Seja nos estados, seja no plano federal. Há uma preocupação do conjunto da sociedade com isso. E quanto mais se investe nesse modelo, eu faço a metáfora de pegar um desvio, né, quando você toma o caminho errado, né, tomou o caminho errado, a nossa política pública de segurança não está dando resultados, ela não está produzindo segurança, a gente está, e ao invés da gente tomar um desvio e voltar, né, para um modelo que seja de política pública, o que a gente está fazendo, né, com cada vez mais hegemonia da extrema-direita na segurança, é pisar no acelerador, né, está no caminho errado, pisa no acelerador, acelera para ver se chega em algum lugar. Ou seja, a ideia é assim, ó, não está dando certo o nosso modelo. Mas por quê? Porque nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos meios suficientes, está faltando drone, está faltando helicóptero, está faltando... Quando a gente tiver tudo isso, aí vai dar certo, né? Só que a gente está falando isso há 40 anos. E esses orçamentos têm crescido muito. E ao invés da gente ter conseguido caminhar para produzir um modelo de política pública de segurança, o que a gente está fazendo é acirrar a guerra, né? As taxas de letalidade policial, elas sobem, a corrupção policial sobe, a politização e a autonomização das polícias aumenta muito, né, e a ponto de comprometer o horizonte democrático, né? A gente sabe, desculpa. Plenamente ligado uma coisa com a outra. O senhor, inclusive, se colocou numa posição crítica para o diálogo sobre o tema da PEC da segurança pública, né? Quando o senhor falava aqui do tema do acelerador, eu lembrei um pouco do seu argumento, eu li uma entrevista sua na época sobre isso, que o senhor disse que a PEC federaliza os problemas das polícias, militariza polícias que não são militarizadas hoje, né, que acho que é a Polícia Federal Rodoviária. Isso caiu no final, ainda bem. Caiu? Então, se o senhor puder atualizar para a gente como que está essa proposta hoje, o que falta nessa proposta, como que a gente poderia avançar nessa perspectiva que o senhor coloca? A proposta já foi aprovada, né? E ela foi, no final das contas, dado que ela já tinha sido encaminhada pelo próprio governo Lula, né, pelo Ministério da Justiça anterior, houve até uma redução de danos no final, com a não militarização, né, quer dizer, com a ausência de construção, era um ponto central, de uma polícia militar federal, que era essa a ideia, né, transformar a PRF numa polícia militar federal, avançando no processo de militarização da segurança que a gente estava fazendo referência, né, e, evidentemente, se chocando imediatamente com a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, né, uma polícia civil, ou seja, a ideia era militarizar a PRF para que a PRF fizesse o controle federal, né, digamos, a coordenação federal, a indução federal de toda a política das polícias militares, e se tornasse, né, uma polícia militar que fizesse concorrência, como acontece nos estados, com a Polícia Federal. Então, muito grave, né, além disso ter um histórico todo, né, de formulação dessas propostas que vem do governo Bolsonaro. A esquerda tem muita dificuldade com a segurança pública, e muitos desses temas simplesmente passam por baixo do radar, mesmo de quem estava no governo até pouco tempo, né? Acho que nesse novo Ministério da Justiça já muda,
a visão de segurança pública já é muito mais consistente, mais recentemente, mas muito recentemente, muito tardiamente, mas é muito mais consistente, né? E a gente tem visto isso nesses últimos meses, um diálogo muito maior, uma vontade muito maior de compreender o que está acontecendo nessa área e de pensar que a esquerda tem que agir na segurança pública, que ela é uma área de política pública como todas as outras, né? Porque a tendência do pensamento de esquerda latino-americano não é de construção de um Estado que seja democrático na segurança pública. É uma ideia simplista de que segurança pública não deveria acontecer, de que segurança pública é algo que vai contra, né, os interesses da população. E o que a gente está tentando dizer há muitos anos é que segurança pública é garantia de direitos do cidadão, se ela for realizada dentro de um plano de segurança pública democrática, como acontece em muitos lugares do mundo, né? Então, ao invés de você ter uma divisão, né, da sociedade, uma parte a polícia protege, outra parte a polícia ataca, você tem uma política que sirva para todos, né? Ou que pelo menos garanta direitos para aqueles que estão mais privados desses direitos. Então, isso é fundamental. A esquerda está meio perdida nessa área e, portanto, deixa o terreno livre, deixa o terreno todo aberto para que a direita e a extrema-direita sejam monopolistas nele. A gente vai já conversar sobre as propostas, né, que o senhor traz, inclusive para a gente enxergar melhor essa agenda progressista, de esquerda. Mas antes, você falou de avanços, né, sobretudo na perspectiva do Ministério da Justiça, e a gente tem visto movimentações no sentido da inteligência, da polícia, daquela estratégia de mapear o dinheiro do crime, né, de rastrear o dinheiro, e também intervir, vamos dizer assim, nesse degrau de cima, que o senhor falou inicialmente, que normalmente quem é capturado, punido, né, as chacinas afetam os operadores que estão no degrau de baixo. Mas a gente tem visto ações que chegaram a Faria Lima, que chegaram a centros financeiros, nessa linha de siga o caminho do dinheiro. O senhor acha que esse é um caminho que a gente pode conseguir avanços? Ele tem um impacto relevante na forma como o crime se organiza e na forma como a gente olha para isso também? Do ponto de vista técnico, sem dúvida, né? Ou seja, se você, vamos supor que você tem que, você está vendo uma empresa que está agindo ilegalmente, né? O que é mais importante? Você prender o office boy dessa empresa, ou investigar o office boy da empresa, ou você conhecer a movimentação financeira da empresa e conhecer como ela tem feito as coisas e agir nesses operadores. É claro que é muito mais efetivo o segundo modo de agir, né? Se você age no andar de baixo apenas, o que acontece é uma substituição imediata, né? É o que a gente vem fazendo há 40 anos. Então, você prende o menino que está na esquina vendendo droga, você tem um na cadeia e um outro que ocupa o lugar dele na esquina, que, como eu estava dizendo, ele não é mais um delinquente isolado, ele ocupa uma posição de mercado, né? Então, ele sai daqui, ele vai para lá dentro, depois a gente pega o outro, põe 2, 3, 4, a gente sai de 40 mil presos no Brasil, no início do período democrático, né, para mais de 800 mil presos, com 5 milhões de ex-presidiários no país, né? A gente está produzindo essa massa que vai, em seguida, estar disponível para as facções, né? E, do ponto de vista da segurança pública, a gente está piorando o problema. Evidentemente, você dificulta que esse cara volte para o emprego formal, esse cara vai só trabalhar em serviços autônomos muito precários, etc. Então, você está quebrando, né, famílias, sem contar de tantas famílias que tiveram vítimas de violência, né? Imagina, 40, 50 mil pessoas por ano sendo assassinadas no Brasil durante 40 anos. Então, você está produzindo uma massa de conflito social gigantesco, né, pela via dos problemas de segurança pública, pela ação das facções, pela ação de grupos armados, de milícias, né, que vão se tornando muito poderosos. Por outro lado, você podia fazer alguma ação mais inteligente de dizer, olha, esses caras estão vendendo o quê? Estão vendendo maconha, estão vendendo cocaína, estão vendendo crack, estão vendendo metanfetamina, estão vendendo
outros produtos ilegais, peças de carros roubados, então, produtos contrabandeados, isso, aquilo. Então, tem mercados, né? Mas eles também são recrutados para prestar serviços criminais também, né? Lavagem de dinheiro, toda a contabilidade criminal, toda a área do acesso à justiça, né? Os advogados que são corrompidos, mas tem também mercados de proteção, né? A corrupção policial, a corrupção dos agentes de fiscalização, o comércio popular, os pagamentos internacionais que são feitos ilegalmente, o mundo das criptomoedas, o mundo das bets. Tem um conjunto de ilegalidades que você pode acessar por cima, né? Você pode acessar pela circulação financeira, que hoje deixa muito rastro, você pode acessar por investigações, né, dos modos de organização, de terceirização dessas funções criminais, e não por aqueles que são os terceirizados e reterceirizados do mercado criminal, que são hoje os únicos criminalizados, né? De novo, quem se envolve em atividades ilegais, se a gente acredita que tem que ter um Estado democrático de direitos, as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que elas fazem. Claro. Mas a eficiência de uma política pública, ela vai existir quando a gente desmantelar as redes, e não quando a gente atuar tirando uma pessoa de uma posição da rede que ela é facilmente substituível, né? Professor, e agora indo assim, para o nosso bloco final de perguntas, que é quando a gente pensa como que a gente pode tanto construir propostas coletivas, né, como uma agenda mesmo de luta, de organização da sociedade em torno de ideias para que a gente possa se fortalecer nesse debate. A gente conversava na equipe aqui do programa antes que, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de diferenciar, inclusive, a política pública de segurança da direita e a política pública de segurança em propostas reais Não tem da diferença hoje. esquerda. O modelo é o mesmo. Estou de acordo. Os governos de esquerda têm implementado exatamente o mesmo modelo de segurança da direita, porque quem está implementando não é o governador, quem está implementando são as polícias. De novo, né, esse poder hoje vem de baixo para cima. Essa Secretaria de Segurança aí em São Paulo, ela não é comandada pelo Tarcísio, é muito mais o mundo, né, das polícias que pauta o que o Tarcísio vai dizer em segurança, né, e não o contrário. E a mesma coisa na Bahia, hein? A mesma coisa na Bahia, que é governada pelo PT, tá? Então, você tem, de baixo para cima, a construção de um poder muito forte das polícias que constrange o poder executivo, o legislativo, o judiciário, né? Por quê? Porque ele é um poder armado, organizado, que é capaz de trocar favores com todos esses outros poderes, né? Então, veja, que propostas a gente defende para a segurança pública que mudem esse modelo e tentam impedir que esse ciclo vicioso continue a acontecer, né? Que a segurança produza criminalidade e não o contrário, né? Então, isso, Tereza, não chega a ser um projeto de esquerda. Ele é apenas um projeto de um Estado democrático, liberal, que garanta o mínimo de direitos nessa área para o conjunto da população. Então, assim, acreditamos que deva haver soberania do Estado na formulação dessas políticas, que essas políticas não devam ser pautadas por organismos autônomos ou privados, por milícias armadas autônomas, por policiais armados autônomos, por grupos militares armados, paramilitares, etc., né? Então, o princípio é a soberania estatal na construção dessas políticas públicas de segurança. Para isso, o Estado tem que ser monopolista do uso da força e da violência, e esse uso da força tem que ser legítimo, né? Então, o que a gente considera fundamental hoje, né? Que, ao menos, as violências, e sobretudo a violência letal, ela seja prioridade número 1 da ação estatal, né, que se resolva, né, que se esclareça, que se investigue e que se concluam as investigações de homicídios. Hoje o Brasil esclarece pouquíssimos homicídios. As pessoas não têm essa dimensão, né? Em países onde o Estado é hegemônico,
as taxas de esclarecimento de homicídio são sempre mais de 80%, sempre mais de 80%. No Brasil, elas são 37%. Nossa, é baixo mesmo. Sendo que 9 estados do Brasil não apresentam esses dados, ou seja, e a gente está falando de 37% que são investigados, tá? Não que são esclarecidos e o autor dessa violência é punido, etc. Então, 63% não são sequer investigados. Nossa. E os 37% que são investigados, a gente vai ter menos de 15% que vão ser efetivamente esclarecidos. Né? Então, basicamente, pode-se matar no Brasil, está liberado para matar, porque o Estado não vai agir, esclarecer esse homicídio e punir o agressor. Né? Então, esse é o principal problema, porque daí, se o Estado não faz, as facções fazem. E quem controla a vida e a morte num território se torna o soberano desse território. Então, as facções passam a governar territórios, as milícias passam a governar territórios, grupos autônomos de segurança privada e de segurança e de policiais passam também a controlar territórios, porque eles passam a ser grupos armados que não têm controle de ninguém. Então, é preciso controlar isso. Esse é o primeiro ponto. Okay. Segundo ponto, a reversão do quadro penitenciário do Brasil, né? As faculdades do crime, basicamente, de profissionalização dos pequenos operadores. Então, é preciso que haja outro tipo de responsabilização e outro tipo de punição aos autores de crimes, sobretudo crimes não violentos, né, para que a gente tire da mão das facções esse exército, né, de jovens que estão hoje sendo formados pelo mundo criminal. Em terceiro lugar, isso também seria fundamental, a gente tem que regular o uso da força das polícias, você não pode deixar os grupos armados estatais serem totalmente autônomos, tem que fazer o contrário, né, como em qualquer lugar do mundo, fazer com que eles sejam técnicos e que eles ajam dentro da lei. Então, é o controle externo sobre a atividade policial, né, e a desideologização e, de fato, o controle, né, técnico, né, da atividade policial. E o quarto ponto que a gente sempre fala se refere aos mercados ilegais. Como eu estava dizendo, a grande mudança é que a gente tinha uma delinquência fragmentada, a gente passa a ter uma organização criminal regulando mercados, né, então é preciso regular esses mercados pelo Estado, né? É preciso que se discuta muito seriamente como intervir para a regulação dos mercados ilegais no seu conjunto, não apenas no mercado de drogas. Nós temos experiências muito bem-sucedidas, por exemplo, na regulação do mercado de autopeças, né? Para diminuir os roubos e diminuir a violência ligada, né, ao mercado de circulação de autopeças ilegais. O Estado de São Paulo consegue fazer essa regulação, claro que sempre sobra uma franja ilegal, mas os roubos de veículos caem muito, os furtos também caem, mas você tem muito menos violência ligada ao roubo de veículos hoje do que você tinha, basicamente porque esse mercado de autopeças desmanchadas passam a ser regulados. Então, a gente tem experiências no mundo inteiro que poderiam ajudar nessa dimensão também. Então, são essas 4 dimensões. Ótimo. O senhor falou da autopeças, eu lembrei também esse pequeno avanço dos furtos de celulares também, né, que você pode bloquear o celular, isso impede, eu acho que, claro, em certa medida, o reuso dele na venda, enfim. Então, acho que é isso, realmente, se a gente pensa, isso, passos que vão se somando e vão nos permitindo avançar. O senhor falou já 2 ou 3 vezes sobre referências de outros países, de outros lugares que podem nos ajudar a pensar aqui a partir de outros paradigmas e de outras realidades. Tem alguma, assim, específico, ou algumas, que o senhor indicaria que para quem quer seguir lendo sobre esse tema, quem quer seguir refletindo sobre esse tema, tem alguma específica de algum país que o senhor indicaria porque a gente procurasse conhecer mais? Mas, sem dúvida, né, a construção do Estado e das forças de segurança, sobretudo na Europa, ela é feita com base, né, nesses princípios mais democráticos e que vão dizer, olha, qual a coisa mais básica? Essas forças de segurança têm que ser reguladas, elas têm que ser técnicas, né? Elas não podem, assim, você vai interditar qualquer forma de politização desses grupos, a princípio, na própria construção do Estado, né? O Estado francês, o Estado inglês, o Estado alemão, o Estado português, o Estado espanhol, o Estado italiano, né? Na construção do Estado nacional, isso já é ponto fundamental, né?
Em segundo lugar, todas as políticas de esclarecimento de homicídios, né? Viajando pelo mundo, que eu fui me dando conta disso, né? De como era disparatada e como era zero discutida a nossa ineficiência técnica nesse assunto, né? Então, você falou do roubo de celular. Na nossa cabeça, na cabeça do brasileiro que pensa segurança, roubou o celular, o que tem que fazer? Correr atrás e linchar, ou bater, ou matar o moleque. Nunca que existe uma central em que os hackers estão todos lá para fazer, e que a gente se desbaratar isso, não tem por que chegar celular mais, porque não vai ter para onde escoar esse celular, né? Sim. Não é que o problema não está na moralidade do menino que é contratado para roubar celular, certo? Mas a gente pensa que está, é assim que a gente vê, como uma guerra moral contra os imorais, né? Contra o bandido, né? Contra essa essência maléfica. Sendo que, na verdade, o menino que está roubando celular, ele está trabalhando num mercado extremamente precário, extremamente conflituoso, extremamente violento, e que está ligado a esses mercados muito mais amplos, né? Então, o celular que sai da sua mão, rapidinho ele vai para um apartamento onde tem pessoas hackeando tudo para extrair o máximo de valor daquilo, depois ele vai ser enviado para o aeroporto e vai sair num pacote para a Nigéria, e vai chegar na Nigéria e ser revendido lá, ou mesmo no centro de São Paulo, ou mesmo em outros lugares. Então, existe um mercado, existe uma cadeia de valor nisso. Se a gente age e pensa dessa forma, não precisa matar o menino e vai ser muito eficiente, né? Vai ser muito mais eficiente para resolver o problema de furto de celular. Então, não é por isso que não tem tanto furto de celular em muitas outras cidades do mundo, porque as forças de segurança pensam assim. Sim. E a gente pensa que a gente tem que matar o menino. Então, eu acabei de escrever uma coluna que vai sair na segunda-feira na Folha de São Paulo, porque agora eu vou fazer uma coluna lá quinzenalmente. Que ótimo. Então, a primeira é uma comparação do mesmo fenômeno criminal no Amapá e na Guiana Francesa. Eu fui fazer pesquisa lá por isso, né? As facções do Amapá migraram para a Guiana Francesa, né? Facções brasileiras, para atuar no mercado do garimpo, tráfico de drogas, etc. Só que no Amapá, elas enfrentam o governo do estado do Amapá, com as suas polícias, e na Guiana Francesa, elas enfrentam o Estado francês com as suas políticas de segurança, né? Que a França a Guiana é França, né? Estado Nacional francês. No Amapá, as taxas de homicídio são 5 vezes mais altas do que na Guiana. No Amapá, a polícia mata quase 200 pessoas todo ano, né? Enquanto na França mata 0. Todas as taxas de criminalidade são mais baixas na Guiana do que no Amapá, porque o modelo de segurança é totalmente diferente perante o mesmo fenômeno, né? A sensação de segurança é 1000 vezes maior na Guiana do que ela é no Amapá, em que as forças de segurança são parte do problema da insegurança, certo? Então, e você pergunta para os caras que eu entrevistei, presos na Guiana, brasileiros, como que eles veem essa diferença? Eles falam, não, aqui é muito pior, aqui na Guiana é muito pior para nós. Por quê? Porque você vai ser investigado com inteligência, você vai ser preso dentro da sua casa, você sabe que uma hora você vai ser punido, então, que se você cometer um crime, o Estado vai te pegar. No Amapá, não. Ele comete o crime, ele está solto, porque não vai ter investigação nenhuma depois, vai ter uma caçada, né? Brutal. Então, de um lado, uma política sangrenta, do outro lado, uma política de segurança, né? E é isso que a gente está defendendo, que a gente tem uma política de segurança e não que a gente tenha uma guerra no país. É uma caçada letal, mas é uma caçada ineficiente, né, para o problema, como o senhor colocou. Absolutamente. Completamente ineficiente. E aí, professor, para a gente encerrar aqui, eu queria realmente agradecer muito, porque acho que o senhor traz uma reflexão muito organizada de um problema muito complexo, que a gente tem dificuldade de chegar nos nós deles, né, de enxergar eles e de enxergar as saídas. E acho que essa agenda que o senhor trouxe, por exemplo, né, da investigação dos homicídios, do controle das polícias e dos outros 2 pontos que eu anotei aqui. Prisões e mercados ilegais. Isso. Do encarceramento em massa, né, da gente se comprometer em resolver esse problema, e também da regulação dos mercados ilegais, são possibilidades concretas que a gente pode construir num futuro de curto ou médio prazo para enfrentar o problema numa chave diferente.
O senhor trouxe também, pensando agora na sociedade brasileira, que as principais vítimas desses problemas são os jovens pobres, né, desse problema da segurança, da criminalização da segurança, que a segurança pública criminaliza, deixa eu organizar aqui a minha frase, principalmente os jovens pobres periféricos, né, que são recrutados para esse tipo de trabalho, num mercado, como o senhor falou, completamente desestruturado, que não oferece proteção, né, como um mercado formal, enfim. As mulheres dessas comunidades, né, as mães desses jovens, as companheiras desses jovens, são também atores importantes nessa construção da agenda política, da resistência. O senhor fala isso em algumas das suas reflexões, né, sobre esse tema. Tem esse grupo da sociedade, das mulheres, das mulheres mães desses jovens, enfim, ou das mulheres que são afetadas pela violência também, mas tem também outros grupos da sociedade que estão articulados, né, para debater esse tema. Como que o senhor acha que a gente pode... Qual é o caminho aí? Quais são os setores que a gente tem que mobilizar estrategicamente? Quais são os temas? Acho que essa agenda já coloca, mas assim, se tem algo mais para a gente avançar nesse debate com a sociedade brasileira coletivamente, né? E avançando numa reflexão coletiva, na construção de ideias. Tereza, as vítimas preferenciais do nosso modelo de segurança pública, elas estão espalhadas pelo conjunto da sociedade, na minha visão, de maneiras muito diferentes. Eu não acho que os jovens, pobres, negros, são as principais vítimas e as únicas vítimas. Eles são, sem dúvida, os mais visados pelo crime de homicídio, quando estão inscritos nas atividades criminais, sobretudo. Mas todas as vítimas de violência, seja rico, pobre, médio, todas as pessoas que tiveram as casas invadidas, todas as pessoas que tiveram uma arma apontada para sua cara, todas as pessoas que perderam filhos, perderam irmãos, perderam cunhados, parentes, todas as pessoas que tiveram, né, propriedades confiscadas ilegalmente, todas as pessoas que sofreram crimes, né, elas são vítimas desse modelo de segurança. Sim. Né? E é por isso, e acho que isso é muito importante que a esquerda comece a entender que a segurança tem que ser um direito, né? E a segurança tem que garantir que as pessoas possam circular na rua sem ter medo, que as pessoas possam viver nas suas casas sem ter medo de que a casa seja invadida, né? Por isso as milícias crescem, por isso as facções crescem nas quebradas, porque não pode roubar na quebrada, porque tem um governo que produz segurança ali, que é um governo da facção, né? Não pode roubar na área de milícia, porque tem um governo ilegal da milícia, como da facção, que garante essa segurança nesses territórios. Então, é preciso entender que o problema da violência, causado, inclusive, pelo nosso modelo de segurança, ele está tocando o conjunto da sociedade, e ele está produzindo reações muito diferentes, muitas vezes legítimas. Porque, veja, se você está em casa, e a sua casa é invadida, você é roubado, preso no banheiro, com arma na cara, não sei o que lá, é evidente, né, e o autor dessa violência, muitas vezes, é contratado para fazer isso, e é também o homem, jovem, negro, pobre, que está desempregado. Então, você vai figurar nessa pessoa o agressor, não a vítima. Claro. Né? E muitas vezes a vítima é também agressor, né? Na psicanálise isso está muito demonstrado já, que você é agredido e depois você reproduz essa agressão com alguém que é mais frágil, né? Com alguém que está desarmado, etc. Então, é um ciclo de vitimização que toca o conjunto da sociedade, não apenas um segmento da sociedade. Uhum. E toca muito diferentemente, porque alguns são muito privilegiados e sofrem violências pontuais, e outros são muito desprivilegiados, sofrem violências estruturalmente ao longo da vida inteira, e depois se tornam também, em muitos casos, autores dessas violências. Né? Então, é preciso perceber a diferença entre essas vitimizações, todas elas compondo o assunto da segurança pública e as vontades que as pessoas têm de resolver esse problema. Então, de um lado, você vai ter os caras dizendo, não, tem uma desigualdade estrutural e a gente tem que acabar com os ricos, sem reparar, né, que o conjunto da sociedade está sendo tocado pelas violências, mesmo que pontualmente. Sim. Agora, né, quem bate não lembra, mas quem apanha nunca esquece, né? Se você é roubado com uma arma na cabeça, dentro da sua própria casa,
pode ter sido um dia da sua enorme vida privilegiada. Aquilo marca você para o resto da sua vida, né? Mas para o agressor, não marca, porque ele faz isso 1, 2, 3 vezes por semana, antes de ser morto, antes de ser preso, etc. e tal. Não tem o mesmo sentido dos dois lados da interação. Se você passa a sua vida inteira sendo agredido, né, e sofrendo violências estruturalmente, como esses jovens que vão para o crime, né, e que passam a sofrer violências dos dois lados, viu, porque passam a sofrer violência das organizações criminais também. Aí você se dessolidariza completamente com essa violência pontual que uma pessoa sofreu. Agora, olhando para o conjunto da sociedade, como atores responsáveis politicamente por uma política pública, você tem que olhar para esses dois lados. Você não pode deixar que esse tipo de violência passe despercebido. Veja, o que a extrema-direita diz? As vítimas são os que sofrem agressão, não o agressor. O que a gente tem que mostrar é que tem muita gente sofrendo agressão no Brasil, inclusive os agressores. Mas que a vítima que sofre agressão, ela tem sempre razão, que ela não deveria sofrer agressão, e a responsabilidade pública seria resolver esse problema e não aumentar esse problema, né? Então, não continuar com a guerra e com a ideia de que só um está sofrendo violências e o outro não está, mas pensar efetivamente que todo mundo está sofrendo violências no Brasil, que o país está virando extremamente violento e que a gente tem que garantir segurança para o conjunto da população, com as especificidades de cada parte dessa população tão desigual. Muito bom, professor, aprendendo aqui até o último minuto, até a última pergunta. Eu também, nessa conversa, a gente vai aprendendo. Aproveitando aqui a sua participação, agradeço novamente, passo para o senhor dar tchau aqui para o pessoal, se despedir de quem está assistindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade de uma conversa muito boa, né, você traz os pontos mais centrais para a gente discutir, e eu faço coro, né, ao seu desejo, né, de que a gente consiga fazer essa discussão de um modo mais substantivo no universo progressista, né, no mundo das esquerdas, no mundo democrático de modo geral, e que a gente ocupe posições na segurança pública e esteja em contato com os policiais que têm mais clareza, porque, veja, a gente fala em geral a polícia, mas não é a polícia, né? A polícia também é um espaço dividido, onde há diferentes agentes, como as igrejas são, como o mundo social é, e que a gente possa ampliar o espaço de reflexão conjunta dos atores que estão preocupados com o modelo de segurança que existe e que não funciona, né? Que a gente passe a pensar em algo que possa funcionar para nós. Obrigadão. Muito obrigada, professor, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse debate. Fica o convite para vocês ajudarem a gente a chegar em mais gente com essa entrevista, então divulguem a entrevista aqui no nosso programa Brasil Popular, mas também no nosso podcast, e a gente segue aqui, no próximo sábado a gente se encontra para fazer um novo debate, para trazer ideias também para a gente seguir juntos nessa construção, né, de alternativas e de saídas para os desafios que estão colocados para o povo brasileiro. Um abraço, gente. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, obrigado você.